Olá, eu sou a Edivan Feu, bem-vindo ao Livros com Bolo. Hoje é dia de leitura e estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 2, A Espada dos Dragões. Se você está curtindo a história e quiser conhecer o livro físico, ele está à venda junto com toda a coleção lá no linhastortas.com. E também e-book, também com Dragões de Titânia e outros livros meus e do Renato Rodrigues da Linhas Tortas, lá na amazon.com.br. Os links estão aqui na descrição. E vamos para o capítulo 28. Na beira do riacho. Correram pela estrada até sair dela, na direção oposta que deveriam ir. A ideia era confundir seus possíveis perseguidores. Ciranir estava certamente vivo e muito irritado. Deixaram o garoto amarrado e os capangas provavelmente sairiam vivos da confusão também. O velho acordaria em alguma hora, ou não. Não tinham tempo para pensar nisso. Estavam ocupados correndo. Assim que alcançaram uma parte da floresta, fizeram um contorno para voltarem à direção certa. Apenas depois de muito tempo, pararam. Não estamos sendo seguidos, disse Al. Como aquele cara saiu da prisão? Os rapazes olharam confusos para Vanna. Aquele grandão de cabelo comprido e barba que estava tentando me socar lá na taberna. Era o mesmo que estava na mina dos elfos escravos. Ele foi entregue às autoridades como ele estava solto. Vanna estava inconformada, mas os rapazes lhe explicaram que em Serenidade há sempre dinheiro mudando de mãos. Se o sujeito tinha algo a oferecer a algum guarda, pode ter sido facilmente liberado. Isso é um absurdo, continuou a moça, revoltada em ver o sistema não funcionando, como não funcionava na maior parte de seu talho. Vamos parar um pouco. Os cavalos precisam descansar, decretou Hawthorne. Eles olharam para o céu que perdia seu azul, tornando-se cinzento. Droga, reclamou Vanna, descendo do cavalo e olhando para o céu que escurecia. Não vamos chegar hoje, vamos? Al olhou para o céu e repuxou os lábios. Difícil. Teremos que dormir na floresta, o que pode ser perigoso. Estamos carregando uma quantidade razoável de dinheiro e pedras preciosas agora. Romano e Dirk devem chegar hoje, comentou Vanna, pensando alto. Isso se Romano conseguir resolver o problema dele com Madeleine, disse Morrissey, tomando um gole de água de um odre. Vanna olhou por alguns segundos para o mesmo lugar e então se virou para ele com um sorriso. É mesmo? Achei que ele tinha ido ajudar Dirk a resolver alguma coisa do passado. Morrissey lhe entregou o odre e ela tomou um pouco de água. O loiro continuou falando, sem parcimônia. Não, foi o contrário. Dirk foi acompanhá-lo. Vanna devolveu o odre. Ah, então ele foi mesmo tentar se resolver com a Madeleine, disse ela, dando corda. Foi tentar, mas duvido que consiga alguma coisa. Eu vi Madeleine da última vez que ela veio a Serenidade. Estava muito bem, coberta de joias. Duvido que ela pule na garupa do pangaré do Romano e venha com ele para essa vida incerta nossa. Duvido. Conforme cada um cuidava de si mesmo, Vanna deu alguns passos meio perdida, digerindo o que acabara de ouvir. Não sabia se estava mais chateada por Romano ter ido ver seu antigo amor ou por ele ter mentido. Provavelmente pelas duas coisas. O que sabia era que odiava essa sensação de ter o coração doendo, ao mesmo tempo em que sentia a mágoa se transformar em rancor. Haviam parado a alguns metros de um riacho de águas límpidas e Hawthorne estava lá, agachado, molhando a nuca dolorida. Ela foi até o riacho e molhou o rosto, tentando clarear a mente e organizar os pensamentos, já que organizar os sentimentos estava mais difícil. Virou-se para o rapaz ao lado dela e viu que o pescoço ainda sangrava. Pegou um lenço que trazia consigo e molhou no riacho. Encostou no pescoço dele, que se afastou instintivamente com a dor. Ô, Morena, gritou Morrissey lá de longe, tem pagamento para você. Vanna fez um muxoxo e continuou cuidando do ferimento de Hawthorne. É a primeira vez que vejo essa cara em alguém que vai receber dinheiro, comentou Hawthorne, deixando que ela cuidasse da ferida. Eu não mereço esse dinheiro, disse ela. Eu deveria fazer a segurança de vocês, e você quase perdeu o pescoço e Morrissey quase morreu. Não se cobre tanto, princesa, respondeu ele com um sorriso. Nós sabíamos que isso poderia acontecer. Além do mais, eu me sinto idiota. Achei que o velho não era ameaça e coloquei tudo a perder. Se um dia você tiver tempo, eu lhe contarei sobre um velhinho que não parecia ameaça e o que aconteceu com 5 idiotas que você conhece. Bem, pelo menos, nenhum de nós foi parar no harém.
Eles riram, aliviando a tensão dos erros cometidos, e ela terminou por amarrar o lenço no pescoço dele, protegendo o ferimento. Depois que terminou, continuaram olhando um nos olhos do outro. Havia uma brisa com cheiro de flores, e o sol saiu momentaneamente das nuvens, fazendo o riacho brilhar e refletir seus milhares de pontos luminosos nos rostos dos dois. E um pássaro cantou, e uma borboleta passou, e Morrissey arrotou. Foi um momento quase perfeito, mas eles terminaram rindo, percebendo-o arruinado pelo amigo sem noção. Se levantaram para continuar o caminho, procurando se aproximar ainda mais de Serenidade antes de finalmente pousarem para a dormida, quando a escuridão tornasse o caminho inviável. Hawthorne, ele se virou e ela estava lá, ainda com o vestido azul claro, com o riacho ao fundo, os cabelos caídos em cachos pelos ombros. Aquele lugar que você queria me mostrar em Serenidade ainda está de pé? Ele abriu um grande sorriso, e essa foi a resposta. Gruff e Peter andavam a passos rápidos pela cidade. Talvez Vanna chegue logo, disse Peter. Ela disse que chegaria hoje, não? Disse, respondeu secamente Gruff. Ela voltando, podemos contar não só com ela, mas com Hawthorne e Morrissey, que conhecem todo mundo nessa cidade, continuou Peter. Gruff parou e olhou para ele com o rosto fechado. Peter Paul, eu não quero parecer pessimista. Não está fazendo um bom trabalho, disse o rapaz, já preocupado com o que ela ia dizer. Mas esses serviços para os quais nos chamam sempre têm uma chance grande de dar algo errado. Eles podem chegar hoje, mas podem não chegar. O mesmo vale para Romana e Dirk. Ela deu um longo suspiro e olhou em volta, percebendo que não sabia nem por onde começar. Precisavam achar um mago que analisasse melhor o medalhão Spaok, além de preparar uma defesa emocionante e coerente. Eles só teriam uma chance de tirar os amigos da cadeia e precisavam aproveitá-la. Eram 7 sacerdotes no conselho e precisavam confirmar se seria viável e seguro para Joabe ter os 7 homens invadindo suas lembranças. O conhecimento de Hit ou de qualquer um deles sobre o que o medalhão fazia era restrito, e já ouviram histórias de artefatos mágicos que transformaram seus usuários em vegetais. Não podemos arriscar transformar Joabe ou um dos velhinhos do conselho em um nabo, divagou Gruff. Por outro lado, não sei onde achar um mago. Peter, de repente, se lembrou de alguma coisa que Vanna mencionara. Vanna falou de uma loja de joias que visitaram. Lá tinha um dos amigos do Morrissey e do Romano. Eles podem nos ajudar. Gruff arregalou os olhos, animada. Qual o nome dele? Peter puxou pela memória. Era bom com nomes, mas estavam comendo na hora e Vanna falava um monte de coisas. Ele fechou os olhos e começou a tentar repetir o que ela disse. Era um cara moreno, sério, que não foi com a cara dela, e o nome dele era... Gruff começava a desistir quando o nome veio. Eduardo. Com essa pequena informação, conseguiram chegar em menos de 1 hora na pequena joalheria, onde o tal moreno estava atrás do balcão. Sorriu-lhes gentilmente quando entraram. Boa tarde, em que posso ajudá-los? Você é Eduardo, certo? Perguntou Gruff, que não tinha muito tato para essas coisas. Amigo de Romana e Morrissey? O sorriso se desfez imediatamente, pois ele acabara de perceber que não eram clientes potenciais, mas potenciais problemas para ele resolver. O que eles fizeram agora? Perguntou com voz de gelo. Na verdade, nada, mas eles sumiram e precisamos de uma ajudinha, se não for pedir muito, disse, servil e sorridente, Peter Paul. Eduardo olhou para os dois e então se decidiu rapidamente. Vão embora. Mas, se não vou comprar nada, vão embora. Tá bom, disse Peter, eu compro. O que você tem aí? O moreno levantou a sobrancelha e então pegou uma caixinha de joias. Tenho esses lindos broches de pedras preciosas, um excelente presente para damas de fino trato. Quanto é o mais barato? 90 peças de ouro. Peter e Gruff arregalaram os olhos. Tem algo mais em conta? Perguntou o rapaz. Eduardo repuxou os lábios e pegou outra caixa com cordões mais modestos. 20 peças de ouro. Não tem nada em peças de prata? Perguntou Gruff. Vocês querem ou não a informação? Eduardo foi direto ao ponto. Gruff e Peter juntaram o que tinham e compraram um cordão que Gruff escolheu. Muito bem. O que vocês querem saber? Perguntou agora um sorridente Eduardo, apoiado no balcão, depois de receber suas 20 moedas de ouro.
Saíram dali com um nome, um lugar para ir e um cordão muito bonitinho. Eduardo disse que magos em Serenidade eram comuns. Muitos deles se apresentavam nos palcos, mas poucos deles possuíam conhecimento além da arte da ilusão. Ele indicou um amigo que era um desses casos raros, mas já avisou que ele cobraria. Gruff reclamou no caminho que ninguém fazia nada de graça naquela cidade. Comeram rapidamente alguma coisa e seguiram o caminho até o mago. No teatro de menor porte, o nome dele estava escrito no cartaz da entrada: Chris des Angelis. Tiveram que subornar o cara enorme na entrada para conseguirem acesso ao camarim do mago. Assim que entraram, o rapaz de cabelos pretos que caíam sobre o rosto se virou para eles. Gruff não pôde deixar de notar que ele tinha um estranho acessório, um tipo de cachecol em forma de um gato amarelo gigante. Quem são vocês? Disse, se levantando de uma confortável poltrona onde estava. Desculpe, senhor des Angelis, mas o Eduardo nos indicou você para uma coisa de que precisamos muito, resumiu Peter Paul. O jovem os olhou longamente de cima para baixo. Gruff quase deu um salto para trás quando o gato miou no cangote dele, lançando-lhes um olhar felino como se também os analisasse. Vocês não são daqui, disse ele. Não, somos de Celtária. Percebi pelo sotaque. Ele começou a falar um fluente celtariano, o que tranquilizou Gruff, que perdia parte das conversas quando eram em Cervantes. Vou me apresentar daqui a pouco. Me digam o que querem e verei o que posso fazer e quanto vai custar, claro. Eles explicaram resumidamente a situação. Tudo que tinham era o medalhão e precisavam usá-lo muito bem. Posso vê-lo? Gruff entregou o objeto, ainda desconfiada. Tome, mas não fuja com ele, avisou, levando uma cotovelada de Peter. Chris olhou na gema e então aproximou da chama de uma vela. A chama ficou verde e iluminou o rosto dele. Então, ele leu a palavra e direcionou sua mente para Gruff. Riu discretamente de alguma coisa que ele viu e andou pela sala. Ele está rindo de mim? Sussurrou a elfa para Peter. Provavelmente, mas deixa quieto. O rapaz andou para lá e para cá calmamente, falando sozinho e analisando o medalhão, até que foi até um de seus livros e o folheou. O gato continuava em seu pescoço como parte de sua roupa. Sirvam-se de alguma coisa, disse ele. Isso pode demorar um pouco. Você não tinha uma apresentação agora? Perguntou Peter. Não, eu só queria que fossem breves. E se fossem enfadonhos, poderia me livrar de vocês rapidamente. Ele se virou para eles e sorriu. Mas vocês até que são interessantes. Gruff atacou alguns biscoitos e Peter bicou um pouco de um vinho de pêssego que tinha na mesa. Observaram todos os vidrinhos coloridos, crânios e objetos esquisitos que estavam expostos em prateleiras. Algum tempo se passou com o jovem falando sozinho, ou com seu gato, até que se levantou com notícias. Bom, é o seguinte, esse tipo de artefato mágico não pode ser sobrecarregado ou pode simplesmente fazer puff. Fazer puff? É. E para ilustrar, ele pegou uma garrafa e a jogou para cima. Quando ela passou diante dele para sua queda final, num movimento de mãos, ela explodiu em um monte de caquinhos coloridos. Puf! Ele continuou mostrando o medalhão. Também seria temerário usá-lo várias vezes na mesma pessoa. Sua amiga pode virar uma cenoura. Ou ele pode acessar memórias da infância dela, memórias irrelevantes, ou, pior, memórias comprometedoras. Peter ficou pensando que tipo de memória comprometedora Joab poderia ter. Acho que ela não teria esse tipo de problema, disse ele. Ela é toda certinha. O jovem lançou para Peter um olhar divertido com a ingenuidade do moço, seus olhos pintados de negro lhe dando um ar dramático. Amigo, todo mundo tem segredo. Bem, então teremos que nos fiar em apenas um cara do conselho para ver o que realmente houve, finalizou Gruff. Ele concordou com um levantar de ombros. Gruff e Peter se entreolharam meio frustrados. Se não convencermos perderemos. E não teremos o elemento dramático que poderia tanto nos ajudar, disse ela. Ah, o rapaz sorriu. Vocês querem um pouco de drama? Por que não me disseram antes? Muito obrigada e até o próximo capítulo de Limiar. Um beijo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar sua curtida e comentar aqui o que você está achando da história, qual plot você está gostando mais, quais seus personagens favoritos. Um beijo!